Olá, eu sou o Dr. Paulo Cavalli, ortopedista, especialista em coluna vertebral, e hoje estou respondendo algumas perguntas que surgem nas nossas redes sociais. Tem uma pergunta aqui que é bastante interessante, porque ela tem um contexto em que engloba uma situação que é comum a várias pessoas, que são relacionadas aos cuidadores, de pessoas que têm algum grau de dependência. Então a pergunta é a seguinte: doutor, tenho uma irmã especial e constantemente tenho que carregá-la no colo para as atividades diárias. O carregar peso excessivo com frequência pode trazer problemas à coluna? Existe algum tratamento preventivo? Então essa pergunta ela é importante por conta dessas situações dos cuidadores, ou seja, dos familiares e das pessoas envolvidas com as pessoas especiais ou com as pessoas idosas e que são dependentes e que precisam de algum suporte para se levantar, para os cuidados de higiene, ou para se alimentar, ou para fazer a transferência de uma posição para outra e assim por diante. Todas essas atividades, elas envolvem o carregar o peso de uma outra pessoa, seja uma criança, ou seja uma pessoa jovem, ou uma pessoa de maior idade. Essa condição de carregar uma outra pessoa, de dar essa assistência, envolve um excesso de peso. E esse excesso de peso, ele tem duas situações. Uma é o próprio excesso de peso, ou seja, a carga, a energia que os nossos músculos têm que executar para poder efetuar essa tarefa. E se efetuar isso, como foi colocado nessa questão, diariamente ou constantemente, se a musculatura desse cuidador, desse parente que não está preparada, feito de uma maneira contínua, irá provocar uma lesão muscular, uma tendinite, uma miosite, ou a mais médio e longo prazo, uma artrose, um desgaste mais acentuado. Então, é fundamental que as pessoas que estão envolvidas no tratamento e na ajuda e nesse suporte desses pacientes tenham um condicionamento físico adequado e apropriado, que basicamente seja um fortalecimento geral tanto da musculatura do tronco, torácica, abdominal, musculatura posterior, musculatura das pernas para que tenha sustentação, musculatura do braço, ou seja, da mesma maneira que um atleta tem que fazer todo o trabalho muscular para executar o seu desempenho em um determinado tipo de esporte, as pessoas que são cuidadoras têm que ter um preparo físico também adequado a essas atividades, porque essa sobrecarga mecânica poderá causar e pode causar problemas a curto prazo, que são as inflamações, as tendinites, as miosites, as dores musculares, que são tratadas de maneiras mais rápidas e facilmente, mas que se não tratadas, se não corrigidas a médio e longo prazo, pode se tornar em lesões mais graves, de rupturas musculares, rupturas ligamentares, lesões de discos, que são situações mais sérias. E o melhor trabalho preventivo e que todos os cuidadores deveriam ter é um trabalho de pelo menos 3 a 4 vezes por semana, de ter um fortalecimento muscular orientado por um educador físico, no sentido de trabalhar todas essas musculaturas, para que não haja o problema dessa sobrecarga. Esse é um dos fatores, o fator de manter um bom condicionamento muscular para executar essas atividades. Uma outra situação importante, a pessoa pode estar muito bem preparada, mas se executar os movimentos de suportar uma criança, um adulto, de transferir de mecanismo inadequado, com postura inadequada, mesmo estando fortalecido, poderá gerar uma lesão. Então é importante que haja o condicionamento físico associado a um treinamento de como transportar e como cuidar, como carregar no colo, qual a postura ideal para que haja uma menor sobrecarga. E isso os fisioterapeutas, os ortopedistas, os fisiatras podem orientar o cuidador, e é fundamental, ou seja, o preparo físico e mais o preparo de como executar aquela função, aquela tarefa, aquela transferência, aquele suporte, porque existem maneiras diferentes que prejudicam mais e outras que prejudicam muito menos, sobrecarregam muito menos.
E esse conhecimento é fundamental e precisa ser feita por um especialista. Espero ter tirado suas dúvidas. Inscreva-se no nosso canal e aguardo vocês no nosso próximo vídeo.